resultados de baciloscopia de outros materiais. Por exemplo, se não forem encontrados bar no material examinado, considero como negativo. Se forem encontrados bar em qualquer quantidade do material examinado, eu considero positivo. O que seriam esses outros materiais? Por exemplo, lembra que eu falei que na tuberculose extrapulmonar eu posso realizar a baciloscopia? Só que aí não vai ser pelo escarro. Vamos supor que eu tenho a tuberculose a nível de linfonodos. Então, vai ser feita uma biópsia para fazer a punção de uma parte desse nódulo, desse granuloma. E aí vai ser feita a baciloscopia para fazer a contagem de células, tá? Então, se for encontrados bar em qualquer quantidade nesse material proveniente da biópsia, a gente considera positivo. E se não forem encontrados, a gente considera negativo, certo? Então, como é que é feita a interpretação desse resultado do exame bacteriológico, tá? Será considerada tuberculose pulmonar positiva se eu realizar 2 baciloscopias diretas positivas, tá? Se eu tiver uma baciloscopia direta positiva e uma cultura positiva, se eu tiver uma baciloscopia positiva e uma imagem radiológica sugestiva da tuberculose, tá? E se eu tiver 2 ou mais baciloscopias diretas negativas e uma cultura positiva. Então, em todas as situações, a gente vai considerar esses exames como positivo para tuberculose pulmonar, tá? O outro teste é o teste rápido molecular para tuberculose. Tá? Esse teste ele é mais indicado para tuberculose pulmonar e laríngea, tanto em adultos quanto em adolescentes, certo? É um método a partir da identificação do DNA desses bacilos, tá? E aí é feita a triagem dessas cepas resistentes e também é utilizado para fazer a triagem de cepas resistentes à rifampicina através do PCR. Como eu falei para vocês, alguns pacientes eles evoluem para tuberculose multiresistente. E aí a gente precisa saber qual a medicação esse paciente está resistente, né? Por isso que ele não está alcançando a cura. Então, para a realização do teste molecular, na verdade, é que é realizado para identificar as cepas resistentes à rifampicina e aí vai ser pelo método do PCR. Esse resultado ele sai em 2 horas e, diferente da baciloscopia, eu preciso ter somente uma amostra de escarro. Tá? Então, ele é um teste mais eficaz, é um teste mais rápido, ele tem 90% de confiança na detecção do caso, diferente lá da baciloscopia, que era só de 60% a 80%, tá? E em relação à sensibilidade da rifampicina, ele tem 95% de sensibilidade, tá? Então, ele é ótimo para realizar o diagnóstico dos pacientes que são TB multiresistente para identificar qual a medicação eles estão apresentando resistência, tá? O teste molecular para tuberculose também é indicado para as seguintes situações. Pacientes que têm diagnóstico de casos novos de TB pulmonar e laríngea, tá? Em adultos e adolescentes. Diagnóstico de caso novo de TB pulmonar e laríngea em adultos e adolescentes de população de maior vulnerabilidade, diagnóstico de TB extrapulmonar nos materiais biológicos, tá? Triagem e resistência da rifampicina, no caso de retratamento, e a triagem e resistência à rifampicina nos casos com suspeita de falência ao tratamento também. Então, esse teste molecular é indicado nessas 5 situações. Tá? Quais as amostras são recomendadas para a realização desse teste? Então, eu posso utilizar o escarro induzido, lavabo broncoalveolar, lavado gástrico, o licor, gânglios linfáticos e de outros tecidos, porque esse é o teste ideal para fazer o diagnóstico da tuberculose extrapulmonar, certo? Então, como é que é feita a interpretação desses resultados? Então, no teste molecular não detectado, se não for detectado micobacteriose nessa amostra, eu considero negativo. Se for detectado presença de micobactérias da tuberculose e ela está resistente à rifampicina não detectada, a gente considera positivo para tuberculose sem resistência à rifampicina, tá? Se for encontrado micobactérias
e foram detectados e a resistência da rifampicina também foi detectada, a gente considera positivo para tuberculose com resistência à rifampicina, tá? Se o micobactério foi detectado e a resistência da rifampicina foi indeterminada, a gente considera positivo para tuberculose, resistência à rifampicina inconclusiva e o ideal é repetir o teste com uma nova amostra para tentar confirmar, tá? Por conta dessa indeterminação. Se não tem o resultado, se ele foi considerado inválido ou por algum erro, a gente considera como inconclusivo e é importante repetir o teste também em uma nova amostra. Porque esse sem resultado inválido, às vezes é por conta do método que foi feita a coleta das amostras que foram levadas para o laboratório, certo? Então, aqui eu tenho um algoritmo para o diagnóstico dos casos novos de tuberculose pulmonar e laríngea, baseado na realização do teste molecular. Então, se eu tenho um paciente com suspeita de tuberculose pulmonar ou laríngea, a gente vai indicar a realização do teste molecular, tá? Se for detectado o micobactério, esse paciente é TB positivo, tá? Aí eu preciso identificar se ele apresenta resistência à rifampicina, a gente vai realizar outro teste molecular, mais a cultura, tá? E o ideal é encaminhar ele para referência terciária, ou seja, ele não vai tratar só ali na atenção básica, tá? Eu preciso encaminhar ele para o hospital de referência terciária, exemplo do Barros Barreto, tá? Ou da URI. Se ele é TB positivo, mas a resistência à rifampicina não foi detectada, a gente realiza a cultura, faz o teste de sensibilidade e inicia o tratamento para tuberculose com esquema básico. Então, paciente é positivo para tuberculose. A partir do método molecular, se ele apresentar resistência à rifampicina, o tratamento dele é na referência terciária. Se ele não apresenta resistência à rifampicina, ele vai tratar na atenção básica, tá? E o esquema dele vai ser o esquema básico. Se no teste molecular não foi detectado tuberculose, aí eu preciso fazer o questionamento. Ele mantém os sintomas? Não. Então, eu vou excluir o diagnóstico de tuberculose. Sim, ele mantém os sintomas, então é necessário realizar uma cultura, mais o teste de sensibilidade e continuar a investigação, tá? Aqui nessa outra imagem, o algoritmo para os casos novos de tuberculose pulmonar e laríngea em adultos, tá? Em populações de maior vulnerabilidade. Então, ele está suspeito de tuberculose pulmonar ou laríngea, a gente realiza o teste molecular, realiza a cultura e realiza o teste de sensibilidade, tá? Foi detectado micobactérias no teste molecular, então esse paciente está com TB. Sim. Essa tuberculose dele, ele apresenta resistência à rifampicina, então a gente vai repetir o teste molecular, encaminha ele diretamente para a referência terciária, tá? E a gente precisa cobrar a cultura e a resposta do teste de sensibilidade. Se esse paciente não apresenta resistência à rifampicina, então a gente inicia o tratamento para TB com esquema básico, revê o tratamento após o resultado da cultura e do teste de sensibilidade. Ele fez o teste molecular, fez a cultura, o teste de sensibilidade, mas no teste molecular não foi detectado presença de micobactérias, a gente questiona, ele mantém os sintomas? Não. Então, a TB é improvável, mas eu preciso aguardar o resultado da cultura e o teste de sensibilidade para ter certeza. Se ele mantém os sintomas, a gente continua a investigação e aguarda o resultado da cultura e do teste de sensibilidade, certo? Aqui é o fluxograma para os casos de retratamento da tuberculose a partir da triagem de resistência à rifampicina. Então, esse paciente está com suspeita de TB pulmonar laríngea, a gente realiza a baciloscopia, realiza o teste molecular, a cultura e o teste de sensibilidade. Então, a gente está vendo aqui que no teste molecular, só ele não basta, a gente sempre faz a cultura e o teste de sensibilidade, tá? Então, aí, baciloscopia positiva, presença de micobactérias para tuberculose detectado no teste molecular, esse paciente está com TB positivo, certo? Ele está com resistência à rifampicina?
Tá, então eu vou repetir o teste molecular, encaminho ele para referência terciária imediatamente, tá? E eu preciso cobrar a cultura e o teste de sensibilidade. O paciente está com TB positivo, mas ele não apresenta resistência à rifampicina. Inicio o tratamento para TB com o esquema básico e eu preciso rever o tratamento após o resultado do teste de sensibilidade, tá? Se ele apresentou baciloscopia positiva com micobactério não detectado no teste molecular, ou seja, aqui a baciloscopia deu positiva, mas o teste molecular não foi detectado, presença de bactéria, então eu tenho uma TB provável, eu preciso iniciar o esquema básico, aguardar a cultura e o teste de sensibilidade para afastar, tá? Micobactérios de outros gêneros. Fez o teste, os exames aqui, baciloscopia negativa, mas ele apresentou o teste molecular, um teste molecular não detectado, também a presença de micobactérias, aí eu questiono, ele mantém os sintomas? Não. Então é TB improvável, mas eu preciso aguardar o resultado da cultura e do teste de sensibilidade para confirmar. Ele mantém os sintomas, continua a investigação e eu aguardo a cultura, certo? Apresentou baciloscopia negativa, mas foi detectada a presença de micobactérias no teste molecular, a gente encaminha esse paciente para referência da tuberculose, independente do resultado da resistência à rifampicina, tá? Então, essas são as condutas que a gente precisa ter. O outro forma